Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então para mais uma reunião de estudos. Aula 361 pelo YouTube, total é 732 da transmissão, do estudo, ok? Então nós somos, na verdade, 2, mas hoje estamos dando continuidade para o ser natural, uma das normas fundamentais dos praticantes Eichunei. Isso na parte 2. Na parte 1, então, é perguntas e respostas. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, 72 anos, divorciada. Ainda considero meu ex-marido como meu marido atual. Como me conformar que sou divorciada? Se você ouvir várias vezes, você vai gravar no subconsciente. Então, eu sempre cito da metodologia da tabuada. Como é que nós decoramos a tabuada? Como é que nós gravamos a tabuada? Repetindo, 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 repetindo. Então, repita isso todos os dias, ok? Então, trabalhe mais com a sua mente e jogue para o subconsciente, que ainda conserva a convivência de muitos anos que teve com seu marido. Então, faça com que o subconsciente acostume com essa ideia. Mas, para isso, é importante que repita isso antes de dormir, assim que acordar. Repita umas 10, 20 vezes. Então, fazendo isso, o seu subconsciente vai acostumar, vai gravar e vai automaticamente, não vai ficar falando meu marido, vai falar meu ex-marido. Então, isso, consequentemente, vai ficar bem registrado. Assim como mandamos óleo para o subconsciente, quando desejamos acordar a determinada hora, antes de dormir, se você pretende acordar amanhã, vamos supor 5h30 ou 5 horas. Repita 10 vezes, amanhã eu vou acordar 5 horas, amanhã eu vou acordar 5 horas. Não, antes do despertador tocar, o seu subconsciente vai acordar. Está na hora, já são 5 horas, automaticamente vai acontecer isso. Bom, para mim acontece. Então, normalmente quando eu vou viajar, eu coloco o despertador para tocar, mas eu acordo antes do despertador. Isso sempre, sempre, sempre. Então, por que acontece isso? Porque a minha responsabilidade, eu não posso falhar nos compromissos que eu tenho. Então, graças a Deus, nos meus 56 anos que eu faço palestra, nunca faltei a um compromisso. Por isso que é importante gravar, gravar, gravar. Então, repita centenas, milhares de vezes. Muito obrigado, meu ex-esposo, desculpe alguns transtornos que causei, obrigado por tantas coisas que você me causou. Muito obrigado, estamos divorciados, infelizmente, não foi possível dar continuidade. Então, repita isso e aproveita para agradecê-lo e guardar sentimento de paz e harmonia com ele, ok? Pergunta número 2. Feminino, 71 anos, viúva. Tem uma filha que não combina com a sobrinha dela. Moramos na mesma casa. É muito triste. Então, não veja isso como fato real. Veja isso como fato fenomênico. E grave aquilo que deseja colher. Então, ajude a sua filha a superar esse problema. Então, dirija-se mentalmente para sua filha, conversa com ela mentalmente, ou conversa com ela na frente de uma foto dela, e diga, você é filha de Deus, você é amável, é bondosa, é compreensiva, é dócil, é harmoniosa. Você se dá muito bem, está em perfeita harmonia com a sua sobrinha. Você se dá muito bem com a sua sobrinha. E aí aproveita, faça a oração do perdão dela para a sobrinha dela. Imagine você ao lado dela e fala, filha, vamos praticar a oração do perdão. Eu te perdoo, você me perdoa, você te perdoe, você me perdoa. Eu e você somos uma só pessoa. Eu te agradeço, você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Repita isso centenas de vezes, todos os dias. E veja como a sobrinha dela vai mudar o comportamento. E mentalmente, tenha em mente também,
que ela está dizendo para a sobrinha dela. Você é filha de Deus, é amável, é bondosa, compreensiva. Você é dócil, compreensiva. Você é filha de Deus. Repita isso durante 1 hora por dia. E antes de dormir, também repita isso 1 hora por dia. E veja como isso vai começar a mudar. Pouco a pouco vai começar a mudar. E faça a forma humana para as duas, de harmonia. Forma humana para sua filha, para a sobrinha dela, de harmonia, ok? E também, repita, você é filha de Deus, amor harmoniosa, você é filha de Deus, amor harmoniosa, você é uma grande amiga da sua sobrinha, você se dá muito bem com a sua sobrinha. Repita isso 1000 vezes por dia. Aí, compre um contador digital e faça isso, cronometrando não, acusando quantas vezes está chegando. Ou seja, estabeleça uma meta e depois verá se a meta foi cumprida ou não. Pergunta número 3. Feminino, 61 anos, viúva. Como lidar com uma mãe narcisista? Olha, Deus não criou ninguém narcisista. Existe um complexo, alguma coisa que a sua mãe, se é que é a sua mãe, né? E ela não recebeu na infância, ao contrário, ela nasceu numa época em que os pais não estavam bem, em harmonia. Havia muita desarmonia e havia muita instabilidade, ou seja, a mãe dela não pôde dar aquela atenção, aquele carinho, aquele amor que ela desejava, e acabou até a própria mãe recebendo pouco abraços, pouca harmonia. Então, ela cresce precisando chamar a atenção das pessoas. No inconsciente dela, ela tem aquele complexo de que não fui recebida, eu estou aqui, ninguém me dá atenção, ninguém me olha. O que acontece é que a sua mãe não foi tratada com amor. Ela foi, talvez, ela se sentia ignorada, desprezada, porque a sua avó provavelmente teve muitos filhos, ou então ela teve que trabalhar muito para ajudar o marido no orçamento da casa. E, consequentemente, tinha pouco tempo para dar atenção para os filhos. E os filhos sempre crescem com aquele desejo de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser útil e de ser livre. Esses 5 desejos são fundamentais para o ser humano. Então, quando a pessoa recebe atenção, quando o bebê a mãe fica do lado dela, até pegar no sono, ou então quando está dormindo, tem mães que ficam contando historinha, aí fica sorrindo, conversando com as filhas. A mãe que faz isso todos os dias para o filho dormir, ela não cresce com problema de narcisismo. Cresce aqueles cuja mãe não deram atenção, não deram aquele carinho, aquele amor, aquele elogio, aquele abraço. Então, elas crescem carentes de uma atenção da mãe. Por isso que ficou aquele complexo dentro dela de querer ser alvo das atenções. Então, pessoas assim são muitas vezes até extravagantes, gostam de roupa vermelha, de coisa vermelha para chamar atenção. Mãe, pai, eu estou aqui. É isso que elas querem dizer inconscientemente. Então, dá elogio para ela, fale com ela, mamãe, a senhora é filha de Deus, é maravilhosa filha de Deus, a senhora é muito atenciosa, bondosa, compreensiva. Dê um elogio por dia, é isso que ela deseja, ok? Então, continuando aqui, tanto Cristo como o mestre Satan Gucci vê as pessoas como vida perfeita de Deus. Também veja sua mãe como vida perfeita de Deus. Ela não é incompleta. Numa encarnação anterior, ela não era narcisista, porque na encarnação anterior ela não passou por essas situações como passou nessa encarnação atual. Por isso que só veja a natureza divina e repita toda hora: mãe, a senhora é filha de Deus, amável, bondosa, compreensiva, é filha de Deus, amável, bondosa, compreensiva. O importante é que Deus está vendo a senhora, está te abençoando todos os dias. E diga isso mentalmente para ela, ou quando ela estiver dormindo, diga também baixinho no ouvido da sua mãe. 4ª pergunta. Feminino, 50 anos, solteira. Cometi um grande erro e estou sentindo muita culpa. Como posso lidar com esse sentimento? Primeiro detalhe
Você pensa que Deus está lhe observando e que Deus está registrando os seus pecados. Mas isso não está acontecendo. Absolutamente não. Absolutamente não. Então, Deus não fica olhando quem pecou, quem não pecou. É o seu inconsciente que está guardando, como fazendo um auto-julgamento, uma autocondenação, e automaticamente, dentro dessa autocondenação, vem aquele sentimento de culpa. Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Olha, Confúcio disse o seguinte: errar é não corrigir o erro cometido. Se você compreendeu que errou, você não pecou. Não pecou. Aprendeu a não errar mais. Doravante, quando tiver numa outra situação semelhante, você vai falar, não vou por esse caminho, porque isso daí vai me gerar um problema muito sério, porque não é o sentimento correto que eu quero, é um sentimento incorreto que eu vou guardar. Então, pense no seguinte, outro detalhe. Se você fez uma coisa errada e guardou esse sentimento errado de culpa, então faça coisas certas, faça coisa caridade, por exemplo, bastante caridade, que você vai guardar somente sensações boas, agradáveis. Eu fiz coisa boa, eu sou uma pessoa muito bondosa, sou importante. E faça caridade e você vai sentir-se muito bem fazendo caridade, ok? E também tenha em mente o seguinte, Deus é amor puro, amor absoluto. E a pureza de Deus é tão grande que os budistas chamam de céu, de terra pura, porque onde estão lá, quem estão lá, são as pessoas que já estão com o coração puro, não guardam ressentimentos, não guardam ódio, não guardam mágoa. É assim que as pessoas evoluídas sentem quando chegam no mundo espiritual, mundo celestial. Então, da mesma forma, quem está lá é aquelas pessoas que também erraram, também pecaram, mas, através dos erros, foram melhorando, procurando não voltar a cometer o mesmo erro, e assim passaram a evoluir espiritualmente. E também, outro detalhe, pararam de pensar em si, passaram a dar de si mais amor, e não falando do eu, ou seja, são aqueles espíritos que anularam o ego. Elas não fazem pensando eu. O ego fica ferido quando a pessoa briga, discute com alguém. Fica muito magoado, muito ressentido. Mas é um falso eu. Mas o eu verdadeiro é que perdoa. O eu verdadeiro é que compreende. O Deus interior é que faz a pessoa analisar tendo bom senso. Então, esse sentimento que você guardou é o bom senso que tá reclamando. Você não fez coisa certa, mas não é Deus. Então, procure compreender que Deus já perdoou e está sempre perdoando e que, doravante, você vai fazer mais atos de caridade. Por exemplo, que tal você adquirir 3 revistas por mês e divulgar, dar para as pessoas que estão necessitando? 3, pelo menos. 3, tá? Pouco a pouco você vai sentir uma alegria muito grande o fato de fazer alguém feliz. Eu lembro que teve uma senhora que ela estava numa situação difícil e quando ela foi ver na caixinha de correio, tinha uma revista da Seichonoye. E aquilo mudou a vida dela. E eu acredito que essa senhora, eu ouvi essa senhora falando, ela falou, eu abençoo todos os dias a pessoa que deixou uma revista na minha caixa de correio, porque aquela revista foi aquela salvação da minha família. Ela agradece todos os dias. Então, que tal você fazer a mesma coisa? 3 revistas, coloque em 3 caixas de correio. E você vai ver como essas pessoas vão aparecer, vão mudar. Eu lembro que tinha um pretor, ele faleceu mês passado, Manuel Ângelo Malverde. Eu também fazia o que ele fazia. Quando passava nos pedágios, sempre dava uma revista para a pessoa do caixa. Aí um dia, ele ouviu, eu sou caixa de pedágio. Alguém me deu uma revista da Seichonoye. Por isso que estou participando hoje das reuniões da Seichonoye. E mudou minha vida. Estou muito feliz. Então, onde tiver oportunidade, faça isso.
dê uma revistada sem chover, ok? E faça isso, e faça com que aquilo que aconteceu no passado, não fique pensando na coisa triste. Fique pensando naquilo que você aprendeu que deve fazer, que convém fazer, e aquilo que não deve fazer. Então, automaticamente, você evoluiu porque aprendeu que agora, aquilo que esse erro que você cometeu, você não vai cometer mais novamente, porque a dor na consciência foi muito forte. Então, da próxima vez, você vai melhorando, melhorando, pouco a pouco, sabendo distinguir do certo e do errado, ok? Pergunta número 5. Feminino, 58 anos, divorciada. Tem uma irmã bipolar que não aceita a doença, torna-se agressiva e não assume bem a responsabilidade de mãe. O que fazer? Se a sua mãe estiver viva, é sua irmã que tem esse problema. Se sua mãe estiver viva, converse com ela para ajudar a sua irmã. Ou seja, pessoa que tem bipolaridade, ela nasceu numa época em que os pais não estavam em harmonia. Havia algum conflito na família e ela acabou tendo que optar, segundo psiquiatras, Kolbe, ele menciona 3 outros psiquiatras que atenderam pessoas que tinham esse problema. Aí, um deles escreveu o seguinte: ela tinha que optar entre um e outro, mas ela não estava favorável nem para um nem para o outro. Subentende-se que a criança, ela teve que optar para o pai ou para a mãe, mas não aprovou a atitude nem do pai nem da mãe. Então, esse é um detalhe que aconteceu na infância da sua irmã também. Então, é importante que, se a sua mãe estiver viva, fale com ela, volte e faça para fazer, imaginar que na época que a sua irmã nasceu, ela estava em harmonia com a família, com o marido, com todas as pessoas. E praticar oração de perdão para aquelas pessoas com quem guardou muito ressentimento nessa época. E bastante oração de perdão e agradecer bastante a filha. Caso ela já tenha falecido, então faça uma oração 21 dias para sua mãe e fale para ela do mundo espiritual fazer isso daí, para abraçar a filha e falar isso, que ela ama a filha, que ela perdoou o papai, que ela perdoou o papai. Talvez se a mãe teve problema com o sogro, com a sogra, ou com algum cunhado, e que ela está perdoando essas pessoas, aí, consequentemente, a sua irmã vai ficando melhor pouco a pouco, ok? E também, leia a Sutra Sagrada para os antepassados todos os dias, que isso vai ajudar muito. E outro detalhe, diga mentalmente para a sua irmã: você perdoa papai, você perdoa mamãe. Você ama papai, você ama a mamãe. Agora tudo está em perfeita paz, tudo está em perfeita harmonia, graças a Deus. Repetir isso 10 vezes e em seguida ler a Sutra Sagrada. Faça isso todos os dias, veja como pouco a pouco ela vai começar a melhorar. E quando for lá para os antepassados, leia a revelação divina da grande harmonia e também faça o Pai Nosso. E depois explicar sobre a Sutra Sagrada. Explicar por quê? Porque se tiver algum antepassado que foi muito conservador, falar, não, isso é coisa de crente, coisa de budismo, coisa de japonês, e não vai aceitar. Mas se você fizer a oração Pai Nosso, provavelmente, ou se foi católico, ou se foi evangélico, eles conhecem a oração Pai Nosso. Aí depois explique o que é a Sutra Sagrada. E com isso eles não vão se retirar, vão permanecer ouvindo a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 6. Feminino, 36 anos, solteira. Sempre fui mal interpretada pelas pessoas. Em amizades e relacionamentos, sempre acho que sou falsa, que distanciam de mim. O que faço para que as pessoas vejam como eu sou realmente? Provavelmente alguma coisa dessa natureza aconteceu, mas eu acredito que seja muito mais
um sentimento de autopunição, sentimento de culpa que você guarda, ou um complexo que você guarda. Mas, caso esteja acontecendo realmente, faça mais a meditação Shinsokan. Mergulhe na meditação Shinsokan. Então, fazendo Shinsokan, daqueles para valer, como diz na gíria, bem caprichado, leia o livreto da meditação Shinsokan. O livreto, logo que se abra a capa, levanta a capa, em seguida vem o que é explicar, o que é meditação Shinsokan. É um texto curto, mas é muito profundo. Leia 4, 5 vezes, 10 vezes aquele texto e depois leia uma oração de A Verdade em Orações, volume 1. A Verdade em Orações, volume 1. Leia atentamente. Assim que terminar, uma oração da Verdade em Orações, volume 1, qualquer oração, ok? Assim que terminar, imediatamente inicie a meditação Shinsokan. Ou seja, quando você terminar a leitura da Verdade em Orações, volume 1, você vai estar numa paz interior muito grande, que já vai entrar concentrada na meditação Shinsokan. Essa é a grande vantagem. Porque muitas vezes a pessoa demora para se concentrar. Então, por exemplo, se assiste um filme, vai fazer Shinsokan, vai vir cenas do filme. Se assiste uma novela, vai vir cenas da novela. Então, purifique a mente, afine a mente, ajuste a mente para o lado de Deus. Lendo a explicação do que é meditação Shinsokan, lendo uma oração da Verdade em Orações, e dentro ainda tiver em mente aquelas palavras da oração da Verdade em Oração, volume 1, inicia a meditação Shinsokan. Ou seja, você já vai entrar concentrada na meditação Shinsokan. E quando chegar na parte, é o Oceano Infinito da Sabedoria de Deus, repita 5 vezes, 6 vezes, no máximo 6 vezes, 7 vezes, tá? cada oceano. Aí depois, quando inspirar, a infinita força ficante de Deus flui para o meu interior, inspirar profundamente, inspire para valer, até o máximo que puder. Aí prenda o ar, joga, force para o baixo ventre, e segure por uns 10 segundos, 20 segundos, até o fôlego aguentar. Aí depois solte o ar no meio das mãos, para não perder energia prana, porque quando você mentaliza a infinita força ficante de Deus flui para o meu interior, você está preenchendo de energia prana o seu interior. É Deus que está aqui, a vida de Deus que está em mim. Eu sou a própria vida de Deus, eu sou a própria vida de Deus. Eu até sugiro que você, nessa hora, leia várias vezes aquilo que está na página 97 do meu primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor. Ali está uma mentalização que eu fui juntando todas as mentalizações que eu encontrei do mestre e juntei numa só. Eu sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, dócil, sou alegre, sou feliz. Eu sou espírito, eu sou imortal. Eu não sou pecadora, eu sou filha de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filha de Deus, sou filha de Deus. Repete isso, vai repetindo isso, mentalizando, visualizando, contemplando essa cena. Eu sou filha de Deus e vai reforçando. Sim, eu sou filha de Deus. Eu não sou pecador, eu sou filha de Deus. Sim, eu sou filha de Deus. Eu não sou pecador, eu sou filha de Deus. Sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, sou dócil. Sou espírito, sou eterna, sou indestrutível, sou imortal. Vai meditando, meditando. Assim você vai contemplando o seu eu verdadeiro. Aí, consequentemente, todos aqueles pensamentos que vinham na sua mente vão se apagar. E toda hora que puder, vai praticando isso, ok? E agradeça a cada pessoa também, durante o Shinsokan, cada pessoa que te criticou, agradeça, muito obrigado, somos grandes amigas, muito obrigado, muito obrigado. E antes de sair para o trabalho, já vai agradecendo as pessoas com quem você trabalha, e pensando um por um, obrigado, 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 muito obrigado. Pense 10 vezes, fale mentalmente 10 vezes para cada colega de trabalho. Obrigado, 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 obrigado. Depois pense na outra colega de trabalho. Obrigado, 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 obrigado. Depois pense no seu chefe. E assim vai pensando. Quando você chegar na empresa, você já agradeceu 10 vezes todos os colegas. Aí você vai notar a mudança de clima que vai acontecer no seu local de trabalho. E de vez em quando, leia uma revelação divina da grande harmonia, pensando que está falando para todos os colegas de trabalho.
reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. E que tal dar uma revista para cada colega de trabalho, tá? E outro detalhe, você pratica a oração do perdão e agradecer. Porque na revelação divina da ganomonia, começa com o verbo reconciliar, ou seja, perdoar. É uma purificação passiva. E depois, na mesma revelação divina, agradeça a papai, agradeça a mamãe, agradeça. Então, a purificação passiva com o consentimento e gratidão se completam. É o que Cristo fazia. Cristo perdoava e depois fala, graças te dou, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Muito obrigado. Então, perdoe e agradeça. Perdoe e agradeça. Assim você vai ficar feliz e tudo vai começar a melhorar. Ok? Fim da primeira parte. Quando foi a última vez que você parou e se lembrou de quem você realmente é? A vida cobra tanto, comparações, exigências, expectativas. No meio de tudo isso, muitas mulheres se perdem de si mesmas, da sua própria essência, da sua natureza divina. E se você pudesse resgatar a certeza de que dentro de você existe uma fonte inesgotável de amor, força e plenitude? Na correria do nosso dia a dia, nós deixamos muitas coisas de lado, nossa essência feminina, né? Eu digo que esse momento que você vem para a academia participar de um seminário, você está voltando para a sua essência, você tem essa oportunidade de voltar para essa essência feminina que é amorosa, que é acolhedora, né? Tudo isso você aprende. Quando você for convidada para participar de um seminário, de um curso, venha, porque é uma grande oportunidade de crescimento, né? E também nunca perca a oportunidade de convidar mais pessoas, né? Porque se é bom pra gente, vamos convidar as pessoas também para que elas venham ser felizes como a gente. Muito obrigada. Você está convidada para o seminário Mulher Feliz, Eu Sou. Um espaço de reencontro com a sua essência. Desperte sua consciência, fortaleça sua fé, cultive a felicidade que já existe dentro de você. Porque mulher feliz, eu sou. Essa é uma afirmação. É quem você é. Venha despertar a mulher plena que você sempre foi. Inscrições abertas. Garanta sua participação acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seitianoye mais próxima de você. Para as pessoas que desejam fazer pergunta, pode fazer pelo e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. Estudo a Verdade da Vida, tudo junto, @sni.org.br, ok? E tenha paciência para esperar a pergunta, porque são milhares de perguntas que vêm de todo o Brasil. E quando eu vou fazer um evento em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil, e tiver perguntas e respostas, as perguntas que não foram possíveis responder, porque num local que tenha 200 pessoas, aparecem 300 perguntas. Todo mundo perguntou, ainda ele começou a lembrar de outras perguntas. Então, sempre acabo trazendo algumas perguntas, porque não deu tempo de respondê-las todas, tá? E caso deseje uma orientação, vocês podem se dirigir na regional que pertence e conversar com o preletor e marcar um horário com ele. Ou, caso queira vir na sede central, eu aconselho pegar o metrô e descer na estação Conceição. É o metrô que vai para Jabaquara. A penúltima estação, antes de chegar no Jabaquara, é o metrô Conceição. Se desejar uma orientação comigo, é importante que agende pelo telefone. Operadora 11 5014 2258. 5014 2258. E você mora
Muitas pessoas do interior vêm sempre, interior de São Paulo, toda semana vem algum interior de São Paulo. Do exterior já vieram várias pessoas. De Brasília para São Paulo, dá 1h15 de avião. Dá umas 13, 14 horas de ônibus. Mas vieram já meia dúzia de pessoas. Rio Grande do Sul também dá 1h30 de avião. E já vieram 6 pessoas também. Ok? Então vamos para os tradicionais abraços. Abraços para Valéria Ukimoto. Valéria esqueceu de colocar a cidade que mora. Rio Grande do Sul, Vacaria, Cleusa Fátima de Jesus Cardoso. Os pais são bem religiosos, né? Fátima de Jesus. E Kazue Nagata, esqueceu de colocar a cidade. Se não me engano, outro mês também a Kazue esqueceu também de colocar a cidade. Patrícia Pascali, esqueceu de colocar a cidade. Araraquara, Valderez Minguim. Santa Cruz do Rio Pardo, Elizabeth e Gabriel. Regional Catingá, Isabel Cristina Pavonatossan. E alguém escreveu: sugiro não responder as perguntas incompletas, porque todo mundo está esperando a resposta. Olha, isso daí eu não gosto de fazer, porque, conforme eu disse agora há pouco, quando eu vou fazer eventos nas regionais, e a pessoa, antes que termine o horário das perguntas e respostas, começa a lembrar as perguntas e começa a escrever rapidamente e acaba esquecendo de colocar idade, sexo, estado civil. E depois eu digo, as perguntas que eu não respondi, vou levá-las e vou responder no programa pelo YouTube. Então, por isso que eu faço assim, ok? Lian Lopes, abraço para Lian Lopes, esqueceu de colocar a cidade. Paraná, Curitiba, Mara Silva. Bahia, Jaciara Borges. SP Americana, Débora Freitas Chaves Morim. Maria Auxiliadora, esqueceu de colocar a cidade. Ela escreveu: gratidão pelas palavras de sabedoria. Então, vamos dar continuidade àquilo que nós começamos semana passada, não deu para completar, é sobre ser natural. Muitas pessoas não entenderam o que significa ser natural, que diz na uma das normas fundamentais praticantes Seichonen. Então, dentre outras, citei alguns casos, e vamos ver, na verdade, da vida 38 páginas, 17 de agosto. Certa vez houve entre as alunas uma linda jovem divorciada. Ela se divorciara por não entender com a sogra e queria se preparar-se novamente como noiva. Por isso que ela estava fazendo o curso de noivas. Ela se destacava pela sua beleza, pelo seu ar de intelectual. E o mestre pensou: por que uma mulher tão bonita e tão culta foi infeliz no casamento? Aí o mestre escreveu: eu entendi mais tarde, quando ela veio me dizer: professor, não consigo me entrosar com essas demais alunas, me parecem vulgares, pois riem ingenuamente por qualquer coisa, até mesmo quando cai um garfo. Aí o mestre escreveu: essa moça, ela não possuía a qualidade de aceitar naturalmente as coisas como são, aceitar espontaneamente. Tudo ela achava criticável, vulgar, muito simples, não sei o quê. Então, ela não sabia ser natural. Então, temos que aprender a ser natural e se colocar no lugar do outro, fazer empatia, né? Fazer empatia. Da mesma forma, quando as pessoas qualquer coisa riem, tem pessoas que riem por qualquer coisa. Em verdade, às vezes a pessoa pensa: mas por que está rindo? Olha, porque ela é feliz. Se todo mundo fizer a mesma coisa, não haverá tanta doença como está acontecendo. Mas muitas pessoas, ao invés de rir, ela fica mentalmente criticando: sou vulgar, não sei o quê, não sei o quê. São essas pessoas que criticam muito que têm muito problema de artrose, artrite, dor no joelho, nas articulações. Então, pare de criticar, até mentalmente. Conserve o sentimento natural. Se os outros ria também. Mesmo que não tenha graça, ria para você acostumar a rir, como se fosse um treino do riso. O treino do riso da Seichonen não é para rir porque tem graça. Por isso que é recomendável
Não é recomendado não procurar contar uma piada, ou seja, não forçar o riso. É treino do riso, é para treinar a rir espontaneamente. Espontaneamente. Por isso que treinando sorrir espontaneamente, as coisas mudam, as pessoas mudam. Eu acredito que vocês conheçam a pretora Leonor Itical. Ela começou na Setionê, naquelas aulas dos anos 70, quando eu dava aula na regional ABC. E eu saía do trabalho, ia diretamente para o Rudiames, onde dava aula. E aquele grupo começou com 25 pessoas, 20 pessoas. E aí foi aumentando, e começamos fazendo um salão grande, onde 200 pessoas se reuniam toda semana, 2 vezes por semana, segunda e quarta. E dentre elas, estava lá a pretora Leonor Itical, iniciando na Setionê. Aí um dia ela me perguntou, eu vou falar isso porque ela me disse isso. Professor, um dia eu perguntei para o senhor, o que eu faço para ser mais feliz? Aí eu disse que eu respondi, sorria mais, a senhora está sempre com essa cara de maracujá maduro, sorria mais. E ela aprendeu a sorrir. Hoje ela não fala assim um sorriso nos lábios. Notaram isso? Mas ela era muito tristonha, muito triste. Então, quando eu falei, aprenda a sorrir mais, sorria mais. E ela praticou, se esforçou. Continuando com o texto. Quem não consegue rir espontaneamente, contraria a lei mental que diz, vem a felicidade onde há risos alegres. Vem a felicidade onde há risos alegres. É admirável as pessoas que qualquer coisa riem. E essas pessoas não têm problema de fígado, não tem problema estomacal, porque está sempre rindo, então a saliva está sempre boa, está sempre perfeita. Quando a pessoa está mal-humorada, criticando, mau humor e criticando, nervosa, irritada, a saliva muda de química. Então você começa a contaminar a saliva, você engole a saliva. Por isso que as pessoas que são críticas, além de dor no joelho, artrose, artrite, tem problemas estomacais, intestinais ou diarreia, tá? Esse problema estomacal e intestinal é porque está sempre mal-humorado. Então aprenda a rir, aprenda a manter o sentimento sempre alegre, dócil e harmonioso. Continuando. Além disso, ela criticava outra... bom, já foi falado. Então, é óbvio que ela tenha sido rejeitada pelo sogro, conduzida ao divórcio. Ninguém gosta de ser considerado inferior e muito menos acolher o autor dessa crítica. No livro Princípio Básico da Felicidade e Paz, capítulo 6. Viver segundo o caminho da iluminação não é algo muito difícil. Pelo contrário, é bastante fácil. Consiste em levar uma vida sem tensão, uma vida simples e espontânea, uma vida às claras, uma vida sem coação, uma vida natural, uma vida sem artifícios da mente fenomênica. Seria difícil, diz o mestre aqui, se fosse necessário conjecturar tudo isso ou aquilo, pensar se deve agir desse modo ou daquele modo, mas não é nem um pouco difícil. Basta viver com simplicidade e naturalidade sem forçar nada. Basta viver com simplicidade e naturalidade sem forçar nada. Eu lembrei agora, estava lendo o texto, uma vez meu filho perguntou, papai pega ônibus? Eu falei, pego. Papai pega ônibus? Mas por quê? Papai é humilde, né? Quando eu ficava dirigindo, só caro, e quando eu entrei no ônibus, falei, poxa, que coisa, qual o problema? Quando eu fui para o Japão, eu via todo mundo do metrô, pessoas executivas, pessoas diretoras de empresa, de metrô. Então, por que eu não vou pegar o metrô também? Por que eu não vou pegar o ônibus também? Nós temos que anular o nosso ego e fazer de forma natural, simplicidade. Eu pego o ônibus todo dia e volto de metrô para casa. Todos os dias eu faço isso. E assim que eu entro no ônibus ou no metrô, eu já pego um livro e já começo a ler. Mas pula muito. Mas quando dá uma paradinha, quando tiver mais no trecho que não pula muito, eu vou lendo algum trechinho. Então, sempre alguma coisa eu vou lendo, vou estudando. É importante não perder tempo, ficar olhando
pensar, caçar mosquito, né? Fica procurando mosquito para pegar. Não, aproveita o tempo para aprender, estudar e vivificar mais, ok? No entanto, a maioria das pessoas acha que a dificuldade está justamente em viver de modo natural, sem complicar as coisas. As pessoas, em geral, criaram o hábito de viver de modo não natural. Por isso, esquecem a maneira mais fácil de viver. Dificultam as coisas, distorcendo-as propositadamente e vivem se afligindo. É uma coisa simples, por isso que o mestre disse. É simples e, ao mesmo tempo, é difícil, porque você tem que trabalhar com o seu ego, né? Rir espontaneamente, dar atenção. Onde eu moro, trabalho, eu sempre cumprimento todo mundo que eu vejo, assim, diariamente eu vejo. Eu recordei agora que na empresa onde eu trabalhei 25 anos, um dia um colega disse, depois que você veio para cá, o ambiente aqui mudou, o cara está mais alegre. Graças a Deus, muito obrigado por você falar isso. Então, é isso que eu tenho pensado. Aonde eu estiver, vamos transformar um ambiente alegre. Porque é o local que você trabalha 8 horas, fica 8 horas por dia, no mínimo 8 horas por dia. Então, fica 8 horas rabugento, triste, cara feia. Ninguém merece isso, ninguém merece. Então, já que está trabalhando 8 horas, por que não contar uma piada? Porque eu levo muito a sério aquele texto que está, na verdade, da Vida, volume 7, que Abraham Lincoln, ele guardava um livro de piada na sua escrivaninha. Quando ele estava um pouco exausto, cansado, ele pegava o livro de piada, começava a ler e ria sozinho. E por isso que ele contava sempre uma piadinha quando estava com os amigos. Isso é uma coisa simples, tá? Dependendo do ambiente, escolha a piada que vai contar. Que eu tenho 5 livros de 1000 piadas, mas a maior parte do livro não posso contar porque são piadas pesadas. Então não conto. Conto aquela simples, né? Piada simples. E assim vai ajudando. Para recuperar a vida paradisíaca, precisamos abandonar os artifícios da mente fenomênica. Expelir o fruto da árvore da inteligência humana. Este é o ensinamento da Seichoné. Expelir a inteligência, aquilo que a pessoa só pensa que a inteligência humana é superior. E viver de modo que ela não prega e o modo de viver que ela prega não apresenta especial dificuldade. Ela ensina que devemos aceitar tudo com a mente natural e simples. Aceitar tudo com a mente natural e simples. Muito obrigado, muito obrigado. Aceitar tudo com a mente natural e simples. Ou seja, viver com a postura mental de aceitação serena. Ser natural é aceitar com a mente dócil o que nos é proporcionado. Aceitar com a mente dócil aquilo que nos é proporcionado. Então, quando viaja, muitas pessoas ficam preocupadas. O que a pessoa gosta de comer? Fala, o que tiver eu como, né? Não sou exigente, não. E aprendi a gostar de tudo. Aprendi a gostar de tudo. E isso tudo é viver de modo natural. Quando o mestre veio para o Brasil na segunda vez, ele não comia carne. Mas uma pessoa preparou a carne, ele orou antes de comer, mas aceitou para não falar, eu não como carne. A pessoa que fez com tanto carinho vai ficar chateada. Então, peça perdão para o animal que foi sacrificado e agradeça a pessoa que preparou. Muito obrigado, muito obrigado. E as pessoas vão saber depois que você não gosta muito de carne. Não é que é proibido, não. Experimente, verifique. O mestre cita, na verdade, a Vida, volume 11, e vários livros sobre por que não comer carne. Porque o animal, normalmente, que são mais calmos, têm vida longa, não são carnívoros, né? Aí ele cita também um boxeador, um lutador de boxe que foi campeão lá nos Estados Unidos, que ele, quando deixou de comer carne, ele tinha uma resistência maior. Então, comecei a analisar. Os tigres-leões, ele não consegue correr como um leopardo, como a hiena, ou a siriema, ou então os outros animais que são herbívoros. E por quê? Porque eles correm um pouco, mas cansam.
o próprio leão, tigre, eles correm bastante, tem a velocidade, mas a autonomia da gasolina é pouca, não consegue resistir muito tempo. Então, a vantagem de você comer também uma alimentação branda, boa, é muito bom, né? Então, por exemplo, peixe eu gosto, mas peixe animal é vivo, mas é peixe animal, espírito coletivo, né? Então, espírito coletivo, isso já não é tanto, não é individual. Aqueles que são carnívoros, que alimentam de carne, que as pessoas comem, por exemplo, boi, geralmente o boi ele não se multiplica por espírito coletivo. Quando gera um bebê, esse animalzinho, filho, nasce um ou dois só. Mas os peixes não. Eles desovam milhares de ovas e todos esses peixes depois essas ovas se tornam peixe, se algum outro peixe maior não for comer quando começa a eclodir o ovo. Continuando. Vivemos aqui agora porque recebemos a vida. Portanto, o fato de iniciar a jornada da vida nesse mundo foi uma aceitação. Esse é um ponto importante. Quem já leu A Verdade da Vida, volume 9, que é estudo sobre o mundo espiritual, é muito mais profundo. Para quem está iniciando, eu recomendo que leia A Verdade da Vida, volume 10, inicialmente, que é bem mais arroz e feijão, e fala sobre o dramaturgo Magnussen, que é dramaturgo dinamarquês, que ele estava no caminho muito materialista. Aí o falecido pai, começou a manifestar através da mão dele, começou a escrever mensagem para ele. E aí ele falou assim, aqui é o seu pai, eu sou o seu pai, veja que a letra é minha, eu vou assinar, veja, a assinatura é minha, mas você ainda está duvidando. Então vou contar um caso que só nós dois sabemos. A primeira pessoa que foi me socorrer quando eu passei mal foi você, lembra? Aí o filho começou a entender e concordar. E quando estava no meu velório, você foi lá abraçar sua mãe, não foi? Eu que fiz você abraçar sua mãe, para consolar sua mãe. Aí ele começou a entender, começou a contar outro segredo. Foi aí, então, através disso, que o pai, que é um espírito muito elevado, foi transmitindo sobre a espiritualidade. Ainda disse o seguinte, aqui no mundo espiritual, não existe distância nem tempo. Por exemplo, se eu quiser estar daqui e estar no Japão, ainda falou assim, ao lado de uma geisha, em menos de um segundo estarei lá. Aqui, por exemplo, no Brasil, para ir para o Japão, dá 30 horas de voo se você for via Abu Dhabi ou aquela região dos Emirados Árabes. Mas se você for por Los Angeles, dá 24 horas, mas por essa região dá 30 horas. Mas você pode para 2 horas e pouco lá, quando chegar em Abu Dhabi, por exemplo, tem um free shop muito grande, um dos maiores free shops que tem em Abu Dhabi. Mas demora 30 horas. Ou seja, começa a viagem num dia, termina no outro. Mas é uma viagem cansativa porque fica muito tempo sentado. Por isso que no avião, passou de determinadas horas, é bom levantar, esticar a canela, andar um pouquinho, depois torna a sentar, do que ficar parado diretamente. Bom, isso é um exemplo que normalmente tem. Mas, chegando lá no Japão, é muito interessante. Você vai ver, por exemplo, como é limpa a cidade. E não tem lixeira. Mas, então, não tem lixeira, onde a pessoa joga o lixo? Ela coloca no bolso e depois, quando chega em casa, coloca na lixeira. Isso automaticamente estão acostumados a fazer. Nas escolas, desde criança, as crianças aprendem a arrumar a carteira, limpar a escola, a classe que estudam. E por isso que quando já aconteceu nas 2 Copas do Mundo, que o pessoal fica admirado onde tem a torcida japonesa. Eles terminam o estádio e ficam limpando o estádio, dando exemplo. Até eu vi que tem um vídeo, como eu falo espanhol, entendo espanhol, e não lembro que país que era, e um repórter falando em espanhol, mira, eles estão limpando
eles não fizeram aquela sujeira, mas estão limpando. Isso é exemplo de vida, é um exemplo que todo mundo deveria adotar também. Elogiando a cultura do japonês. Mas aquelas pessoas que estavam limpando, eles foram educadas desde criança a limpar. Então, quando você for numa casa de japonês, normalmente você tem que tirar o sapato antes de entrar na casa. Não é, o sapato que andou na rua, você deixa numa sapateira. E entra descalço, usa, ou fica descalço, ou pega um chinelo que só usa dentro de casa. Essa é a cultura dele. Mas, voltando aqui. Portanto, o fato de iniciar uma jornada de vida nesse mundo foi uma aceitação. Então, isso que é a aceitação que eu estou dizendo, que a pessoa, quando regressa para o mundo espiritual, regressa porque de lá que nós viemos. Não é que vai para o mundo espiritual. Nós viemos de lá, com um novo corpo carnal, 0 quilômetro, com garantia e tudo, e passado cumprido a finalidade, nós regressamos, vamos despir o corpo carnal. Aí nós vamos voltar para o mundo espiritual. E chegando lá, alguns demoram para acordar, mas alguns entram no sono. Esse sono não é eterno, não. Determinado período, 5 anos, 10 anos, depende do karma da pessoa, depende do grau de espiritualidade da pessoa. Tem alguns que nem dormem. E aí acontece que chega um momento que a pessoa tem um contato com o seu anjo da guarda, o seu anjo superior, e ele vai ensinar muita coisa. Ele vai dizer: fulano, parabéns, a sua última encarnação foi maravilhosa, mas aqui você precisa melhorar essa parte aqui. Por exemplo, você reencarnou juntamente com fulano, lembra? Ele foi seu irmão, mas você vocês reencarnaram juntos para aprender a se harmonizar, aprender a perdoar um ao outro, mas isso não aconteceu. Então vocês vão novamente nascer como um irmão ou outro, ou então como pai ou mãe, ou como filho, vocês vão nascer no mesmo local. E é assim que os anjos vão orientando as pessoas a aprender a perdoar, a aprender a amar as outras pessoas. Porque essa é a lei de Deus. Lei de Deus é a lei do amor. Então Deus deseja que o amor se manifeste e pouco a pouco as pessoas vão esquecendo de se vangloriar e procurar entender o próximo, ajudar o próximo, fazendo caridade, manifestando amor. É aí que nós vamos evoluindo, perdoando o próximo. É assim que nós vamos manifestar o amor em todas as pessoas. Então esse é um detalhe que, quando o pessoal fala, eu reencarnei para evoluir, é nesse sentido, evoluir espiritualmente, evoluir manifestando mais amor ao próximo, manifestando aquele amor e não pensando em si. Por exemplo, existem aquele no mundo espiritual, aqueles espíritos que alcançaram alto nível espiritual e já estão naquele nível que não precisa mais se reencarnar, mas muitos deles preferem continuar no mundo espiritual. Poucos preferem voltar para a Terra, aqueles que estão naquele nível bastante elevado. Mas dentre aqueles que já estão naquele nível bastante elevado, caso haja um espírito que tem direito de ficar naquele patamar, porque já aprendeu a anular o ego. Caso ele esteja nesse patamar e não esteja fazendo nada para o próximo, só pensando em si, vai passar uma corrente, ele vai reencarnar outra vez. Para aprender que na Terra você tem que manifestar amor ao próximo. Mas se você conseguiu alcançar um nível bastante elevado, você tem que trabalhar manifestando mais amor ao próximo, anulando o ego. E Jesus Cristo também fez isso. Jesus Cristo também reencarnou. E foi pouco a pouco evoluindo, mas ele manifestou e ensinou o espírito de aceitação. Por isso que na oração Pai Nosso se diz: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Não a vontade do meu ego, não a vontade do eu, mas a vontade de Deus. E Cristo sempre consultava a Deus quando tinha que tomar uma decisão. E Deus orientava: faça assim, faça aquilo. Então, esse é um detalhe que nós precisamos entender, ok? Continuando o contexto. A vida nos foi concedida, portanto, não é nossa propriedade. A nossa vida, entre aspas, embora esteja em nós, não nos pertence. Não devemos viver em função dos desejos e das preferências do nosso ego. Não devemos viver em função dos desejos e das preferências do nosso ego. É essencial viver com a mente natural todos os dias. Aceitamos com docilidade os nossos nascimentos. Aceitamos com docilidade o nosso nascimento.
Portanto, devemos manter a postura mental de serena aceitação em todas as situações, ao acordar, ao iniciar o dia, ao tomar a refeição, ao dormir, ao tomar a refeição. Tem criança, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tem mãe e pai que ensina. Olha, tem que aprender a comer. Mas eu não quero. Então, vai ficar sem comida, porque não tem outra coisa para comer. Aí vendo que a fome está muito forte, ele vai aprender a comer. E eu lembro que uma prima que era... Isso foi na década de 1960 que aconteceu. E ela me contou que ela ficou um tempo na minha casa ajudando meus pais. Aí ela falava assim, Heitor, eu não gostava disso, eu não gostava daquilo. Mas quando eu já almoçava na sua casa, meu tio, seu pai, colocava no meu prato. Eu não gostava, mas aprendi a gostar. Esse é um detalhe que, se você fala, eu não gosto, mas você nunca comeu, experimente um pouquinho. Eu lembro que na Bahia tem o pretor Zé Luiz, grande pretor, e ele, lá na academia, quando vinha batata doce, ele não gostava. Aí um dia eu coloquei no prato dele a batata doce. Professor, eu não gosto de batata doce, mas aprenda a gostar. Aí depois, numa outra ocasião, ele disse, senhor, depois que eu colocou aquela batata doce, eu aprendi a gostar de batata doce. Então, eu gosto muito de batata doce hoje. Então, as pessoas falam, não gosto, mas nunca comeu. Mas experimente comer um pouquinho. Experimente comer. Aí você vai ver que tem um sabor muito bom. E com isso, nós vamos ser amigos de todas as coisas e todas as coisas serão nossos amigos. E falar em comer, aprenda a comer sempre com alegria e harmonia. Lembrando que, de acordo com o humor, a saliva muda de química. E você comendo mal-humorado, com nervosismo, irritado, não coma com esse sentimento, não. Porque você está misturando a comida com aquela saliva tóxica e, consequentemente, depois a comida não vai fazer bem. Não é a comida que não fez bem, é o seu mau humor que comeu, que foi prejudicando a comida que você estava ingerindo. Então, quando estiver em refeição, agradeça a pessoa que fez. Eu até recomendo que elogie toda vez que estiver comendo. Que delícia, que delícia, que delícia. Isso ajuda muito. Eu não lembro se eu contei aqui nessa aula, mas tinha um senhor que ele foi pedir uma orientação para um pretor lá no Japão. Ele falou, pois não, o que está acontecendo? Eu não sou nada alegre, não sou nada feliz. Em casa também parece um túmulo. Como parece um túmulo? Aí o pretor perguntou, mas você elogia a sua esposa? Falou, não, eu só critico, só dou bronca. Você elogia a comida que ela faz? Não, eu só critico, só reclamo dela. Mas tudo que acontece na casa, haja de modo natural. Agradeça aquilo que ela faz, sorria, elogie. Ok? Sim, senhor. A esposa vai ficar feliz com o seu elogio. E vai ficar feliz porque o senhor está comendo tudo que ela fez. Aí ele chegou em casa, na hora da janta, deu a garfada. Mas que delícia! A mulher baixou a cabeça. Aí, falou, mas estava deliciosa. A mulher baixou a cabeça. Falou, eu não te entendo. Eu sempre critico da comida e você fica triste. E hoje eu estou elogiando, você continua triste. Aí ela falou assim, como você reclama da minha comida, eu pensei que você não gostasse da minha comida. E hoje, então, fui comprar no restaurante. Você está elogiando a comida do restaurante. Mas elogie que não vai dar zebra, não. Elogie, porque quanto mais você elogiar, mais caprichosamente ela vai fazer a próxima refeição. Mais caprichosamente será feita a refeição. Ok? Elogiar vale a pena. Muito obrigado. Mulher, sua luz tem poder de curar você, sua história e o mundo. Não olhe para os defeitos. Eles fazem parte desse contexto, desse todo. Quando a gente olha o todo, nós conseguimos perceber como somos belos. Existe uma mulher forte, brilhante e sensível dentro de você. Vamos juntos manifestá-la.
que você dá prioridade para você, o programa Mulher Plena pode ser a sua oportunidade de olhar para si própria e ter o seu momento de autoconhecimento. Cada mulher, né, passando por cada jornada, por cada estação, é um reencontro com várias virtudes que muitas vezes estavam ali esquecidinhas, que elas ainda não tinham percebido que possuíam e que pode beneficiar, né, muito, né, a humanidade, a sociedade, colocando ela em prática. Começa agora a sua jornada de alegria e felicidade. Vem com a gente! Vem! Mulher Plena! A gente cresce ouvindo que a vida é o que acontece com a gente, que o nosso destino é traçado por mãos externas. E aí a gente se perde em planos que não são nossos e em medos que não nos pertencem. Mas e se a chave para mudar esse cenário estivesse aqui dentro? Há 78 anos acontecia o primeiro seminário da Seichonoye. Em maio de 1978, jovens se reuniam na recém-inaugurada Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Tobita-Kyu, no Japão. Um ponto de luz surgia no mundo. Em sua primeira palestra neste seminário, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, compartilhou uma mensagem que transformou e continua transformando gerações. Jovens, vivam com alegria. Jovens, acalentem grandes sonhos. Jovens, tenham fé. Inspirado neste ideal, a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil te convida para transformar o seu destino no Seminário para Jovens Alegria, Sonho e Fé. A alegria não é o prêmio do fim da linha, é o combustível do agora. É o despertar da gratidão que transforma o comum em extraordinário. Com os olhos brilhando de novo, você volta a sonhar. Mas não é um sonho de quem dorme, é um projeto de quem desperta, pois você está aqui para criar algo que só você pode fazer. A convicção absoluta que você é filho de Deus. Mas entre o sonho e a realização existe uma ponte, a fé. Se você busca uma vida com propósito e entender as leis que regem o seu destino, este seminário é o caminho. O seu lugar está reservado. Seminário Alegria, Sonho e Fé, nos dias 19 e 20 de setembro, na Academia de Curitiba, Paraná. Orientadores: João Ricardo Viana Costa, Leonardo Carvalho de Bittencourt e Daisy Joyce Mosqueta Colato. Você está convidado para a transformação.